bom dia. Bom dia. Eu vou começar os trabalhos aqui, né? Por ser a primeira palestra, então... meu nome é Yuri Guilherme, eu sou desenvolvedor numa empresa nas RP e eu vou falar um pouco para vocês sobre o Flutter e como a minha empresa resolveu apostar alto nesse framework. Tá, esse aí sou eu e algumas das minhas redes sociais, caso vocês queiram seguir depois. Mas o que é o Flutter, né? Bom, o Flutter é um SDK de desenvolvimento mobile, lançado pelo Google. Ele foi anunciado ainda em 2015, sobre o nome de Sky, na cúpula de desenvolvimento Dart, no Google. E em 2017 foi lançada a primeira versão, a versão alpha ainda, 0.0.6, que no caso possibilita que você desenvolva aplicativos cross-plataforma, ou seja, tanto para Android quanto para iOS, com um único código. Ele é o principal método também de implementação para o Google Function, que ainda nem chegou no mercado, mas foi anunciado. E acho que é isso. Bom, mas como eu descobri o Flutter? Voltando um pouco atrás, eu trabalho nas RP e lá nós somos uma fábrica de software / empresa de consultoria. Então nosso trabalho é entregar para o cliente um software funcional e, além disso, o melhor software possível, na melhor tecnologia para a satisfação do cliente. Então surgiu para a gente um cliente que queria fazer, no caso é uma fintech, que queria desenvolver seu app, a segunda versão do seu app, só que ela já tinha a primeira versão do app deles rodando em Xamarin, que é um framework que é C# para desenvolvimento, da mesma forma que o Flutter, só que a galera que fez o app em Xamarin não executou de uma forma muito bem feita, digamos. Então entregou uma performance muito baixa, tinha loading para tudo, mas isso ficou foi mais culpa da empresa que tinha feito a primeira versão do app. No caso não foi a gente. E então eles ficaram bem satisfeitos. E toda hora eles tocavam na tecla de tipo, nós queremos nativo, queremos códigos nativos, por causa da performance. Então, como eles queriam um código nativo, a gente pensou, a gente pode fazer Swift e Kotlin, mas para vocês vai ficar mais complicado. Por quê? Porque a gente vai ter que escrever parcialmente, a gente vai ter que escrever um código e vai ter que dar a portabilidade para outra plataforma. A gente vai ter que fazer 2 QA, 2 code review, vai ter que implementar 2 vezes. A interface vai ficar um pouco diferente entre os 2 apps, possivelmente. Então tinha todos esses problemas. No caso seria 2 trabalhos. Já usando uma solução cross-plataforma, a gente poderia entregar um código e ele geraria o build para o Android e para o iOS, que era o desejado. Então o que escolher, né? Xamarin foi descartado justamente porque a primeira versão do app tinha sido feita nisso, então para o cliente entender que no caso a performance do app estava ruim pela maneira que foi feita e não pelo framework, ficou bem complicado. A Ionic foi uma opção considerada, mas como ele roda em cima do WebView, ele não entrega uma performance tão boa assim. Então para convencer o cliente ficou um pouco complicado. Ele na verdade foi considerado porque todos os desenvolvedores das RP meio que já mexeram no Xamarin, então seria uma das melhores opções no quesito de equipe. Seria mais fácil manter esse código depois, já que todo mundo já meio que usou React Native e Flutter. Então o páreo ficou entre esses dois. React Native ninguém sabia aplicar, já tinha implementado em projetos pequenos dentro da empresa, mas ninguém tinha realmente feito algo para produção, algum app para disponibilizar no mercado. E isso não é ruim, mas coloca ele igual ao Flutter, digamos. Já que ninguém tinha experiência em nenhum dos dois, então a gente partiria da base para ir escalando em cima disso. Mas o React Native ele oferece uma performance um pouco inferior ao Flutter, muito pouco. Então isso foi decisivo na hora de convencer o cliente, já que ele estava sempre chegando na questão performance, queremos uma performance de nativo. A gente teve que convencer o cliente que a performance de nativo que ele desejava, a gente conseguiria entregar usando um framework, no caso o React ou o Flutter. Então, aí é que está a grande sacada do Flutter, performance. Bom,
o Flutter ele é um framework feito em Dart. E não tem como falar de performance no Flutter sem falar em Dart. Dart é uma linguagem que foi lançada em 2011, também pelo Google, e ele veio meio que com o objetivo de substituir o JavaScript. Como vocês perceberam, ele não conseguiu substituir o JavaScript na web, mas teve a primeira versão em novembro de 2013, e em agosto de 2018, ainda esse ano, foi lançada a versão 2.0, que meio que foi feito um reboot da linguagem para ela performar melhor em client-side, ou seja, rodando no browser, também em dispositivos móveis, como é o caso do Flutter. A sintaxe, para mim, pelo menos, é bem parecida com o TypeScript. Isso é um ponto positivo também, porque, como eu disse, a gente já trabalhava com Ionic, então, para você, a Ionic é feito, você consegue codificar em Angular, e o Angular usa o TypeScript. Então, a galera já tinha noção do que seria, basicamente. E também uma versão mais simples do Java, assim como o Kotlin tenta resolver, tenta passar o Java para uma versão mais simples, mais sucinta, o Dart também tenta resolver esse problema. Só que a grande sacada do Dart é que com um código Dart você consegue portar ele para máquina virtual, ARM, ou também para código JavaScript. Então você, codificando em Dart, você consegue gerar um build que vai funcionar na web, que seria JavaScript, e vai conseguir compilar também para linguagem de máquina. Isso aqui é um código Dart, ele é bem simples, eu coloquei só para exemplificar mais ou menos como é a sintaxe e ela é, em alguns pontos é bem parecida com o TypeScript, na verdade para mim parece muito, e ela é simples também. Aqui nós temos um import que basicamente é como faria dentro do JavaScript, hoje na ECMAScript que a gente está, só que vocês percebem que tem um package, então você consegue importar de pacotes, então é um pouco diferente, mas para mim, quando eu comecei a codificar em Dart, não houve problema nenhum. Com a base que eu já tinha do TypeScript, funcionou muito bem, e com JavaScript também. Bom, mas explicando um pouquinho sobre como funciona o desenvolvimento de aplicações. No caso, isso aqui é um exemplo de uma OMSDK, ou seja, um código nativo, como é que ele se aplica na plataforma, né? Quando você tem um código nativo, basicamente você está rodando sua aplicação e ele está interagindo diretamente com a plataforma. Então, se você criar um código em Kotlin, ele vai fazer exatamente isso. Você vai codificar em Java, por exemplo. Você vai codificar uma vez e ele vai usar os widgets do Android ou do iOS, dependendo do que você está no que você está programando, qual a sua finalidade. E basicamente é isso. E vai fazer acesso aos serviços nativos da plataforma. Quando você roda um código na WebView, que seria o caso do Ionic, você tem seu JavaScript, você codifica em JavaScript, e para acessar os serviços, como o Bluetooth, localização, você tem que usar uma camada de bridge, que basicamente porque o JavaScript, como roda em método de compilação DIT, que basicamente é linguagem interpretada, roda assim, ela compila enquanto o código está rodando, ela precisa dessa camada de bridge para poder fazer o acesso. Isso é o código que roda em cima de uma WebView, ela não roda usando os widgets nativos, ou seja, você pode implementar qualquer coisa em HTML e CSS que vai rodar perfeitamente como se fosse em um browser. Mas a performance também é de browser. É tipo, você tem seu código rodando em cima de uma WebView. É como se fosse você rodando seu código em cima de um navegador, como o Chrome, por exemplo. Só que sem a barreira de navegação, basicamente é isso. O processo de inicialização também torna-se um pouco custoso, digamos. Aí temos os frameworks reativos, né? Que no caso é o React Native de exemplo aqui, onde você tem seu JavaScript, sua lógica de implementação vai ser JavaScript, e ele vai fazer o acesso, deixa de rodar em cima da WebView, vai passar a usar os widgets nativos, que são as interfaces visuais nativas da plataforma, só que para isso ele precisa de uma bridge, por causa daquilo que eu falei. Por ser uma linguagem compilada enquanto está sendo executada, interpretada no caso, ela passa a precisar dessa camada, dependendo dessa camada de bridge, para poder fazer o acesso. Bom, aí temos o Flutter. O Flutter, como a grande sacada do Dart é buildar para nativo, você tem código realmente nativo, você deixa de ter o JavaScript.
Então você passa a não depender mais da camada de grid. E isso melhora a performance do app significativamente com relação à inicialização do app, demora menos, esse tipo de coisa. E além disso, ele consegue fazer o acesso à plataforma via Platform Channels, que eu não vou abordar aqui, mas isso é bem interessante porque fica bem simples, é a mesma coisa como se você estivesse implementando um Kotlin, por exemplo, é bem parecido. E ele utiliza widgets próprios. Ele não utiliza os widgets da plataforma nativa, como o Android. Então, independente da versão do Android que você tem instalado no seu telefone, a interface visual vai ser a mesma. Isso é um ponto muito positivo. Então, digamos que eu implementei uma interface visual como uma dessas. Independente de eu estar rodando em Android ou iOS, ou independente da versão, desde que o SDK dê suporte, que eu fiz, então eu vou ter a mesma qualidade, eu vou ter a mesma interface visual. Outro ponto positivo é que tudo é um widget, ou seja, além de seguir a arquitetura do React, de stateless e stateful, ele também consegue tornar tudo um widget. Então, para você implementar algo em Dart, vai ter que ter um estado, ou se não tiver estado, vai ter que ter uma UI. Mas é como a questão de componentização. Quando você tem um widget, você tem uma parte mínima do sistema, que é literalmente como se fosse um componente. Fica até mais fácil chamar ele de componente, porque é meio que isso que ele é. Mas, nos exemplos aqui a gente tem um texto, e você também consegue animar, mas para animar, geralmente, para scrollar, você precisa manter o estado, porque há variações das variáveis. Tá? Mas como é que eu implemento a UI, então? Bom, Flutter não usa XML como no Android, não utiliza também HTML e CSS como no React. Isso foi um pouco impactante no início, mas então como é que eu implemento a UI? Ele dá como ele é um SDK, você consegue importar várias classes, e essas classes, o widget, são responsáveis pela renderização em tela. Então, no exemplo simples que eu tenho aqui, ele tem uma tag center, que é responsável simplesmente por centralizar o conteúdo. Como filho, ele tem uma coluna com dois outros filhos, que no caso é um texto e um ícone, e o resultado está ali. Bom, outra coisa de performance no Flutter é que como ele não utiliza CSS tem 375 variações para cada que você pode aplicar numa classe. Ou seja, você consegue fazer um elemento, tem 375, pelo menos inicialmente tinha isso, você consegue fazer com que um elemento consiga fazer, digamos, ter cor, altura, tamanho, para qualquer elemento renderizado em tela. O Flutter, para melhorar a performance, ele tenta não fazer isso, ou seja, o elemento column, você não consegue definir cor nele. Isso em um primeiro momento é ruim, porque você quando está acostumado a programar em HTML e CSS, você já está meio naquela tipo, vem aqui definir uma cor para essa div e acabou. No Flutter não, você tem que usar os widgets certos, mas isso otimiza muito a performance. A implementação dele também é análoga a HTML e CSS, ou seja, eles têm até na documentação, que é algo que eu vou falar mais à frente, uma parte só para quem veio da web. Então, aqui a gente tem um código, que é uma div, aplicando uma classe, e um lorem y. Do lado de lá a gente tem um código Flutter que faz exatamente a mesma coisa, aplicando o mesmo estilo, com a fonte 24 pixels, o rating no caso bold, e o font family Georgia. No caso equivale a essa linha de CSS. Tá, mas como é implementar Flutter na prática? Bom, a documentação. Um dos primeiros passos quando você instalar o Flutter, que é muito simples, é começar a olhar a documentação, ou até antes de instalar, cara. Chegando na documentação, você vai ver que independente da área onde você veio, se você é desenvolvedor web, ou desenvolvedor de Android, ou desenvolvedor de iOS, ele vai te dar seções onde você consegue acompanhar vindo de cada framework, vindo de cada plataforma. No caso, eu vim da web, eu não programava
mobile antes disso, eu só programava no caso Ionic. Então, para mim foi de grande facilidade, facilitou bastante você ter uma seção só para web developers. E tipo, o slide anterior, ele mostra exatamente, eu tirei de lá, que ele faz a analogia entre o CSS e HTML com o Flutter. E tipo, ajuda bastante a você ter aquele contato inicial sem ter um grande choque. Mas com o passar do tempo, a aplicação da lógica e montar o UI no Flutter fica bem mais simples. Ferramentas. Outra coisa bacana é que você não precisa sair da sua zona de conforto. O Flutter ele não é aquele framework para você usar em IDE. Então, digamos, se você nunca usou o Android Studio, você vai ter que usar o Android Studio para começar a usar Flutter? Não. No meu caso, eu já usava o VS Code há bastante tempo. É meu editor de texto de preferência. E eu não precisei sair dele. Isso foi um ponto muito positivo. No caso, eu tive só que instalar alguns plugins para que funcionasse. Então, você consegue codificar em Flutter usando o VS Code, usando o IntelliJ, usando o Android Studio, usando o Xcode também. Então, fica a seu critério decidir onde é que você vai codar isso aí. E aí? Você teve que usar plugins para que funcionasse ou para otimizar? No caso, para otimizar. Desculpa, ficou meio errado, mas é para otimizar. Você consegue usar tudo via linha de comando, mas caso você queira otimizar dentro do VS Code, você também consegue isso com a instalação de alguns plugins simples. E outra coisa que facilitou bastante o uso foi a CLI. No caso, eu listei alguns comandos aqui da CLI, mas para quem não conhece o que é CLI, o conceito é basicamente interface de linha de comando, onde você vai dar alguns comandos e uma ferramenta vai fazer algo mágico para você. O Flutter Doctor é um comando que você usa assim que instala, basicamente. Na verdade, você pode verificar algumas vezes, mas quando você usa o Flutter Doctor, o que é que ele vai fazer? Você acabou de instalar o Flutter, você não sabe o que é a dependência dele. Se ele precisa de um SDK, se ele precisa qual o editor de texto, você não sabe de nada. Basta você instalar o Flutter e dar um Flutter Doctor. Ele vai puxar um relatório para você do que você tem instalado na sua máquina, a versão e se aquilo está ok para a versão que você está rodando do Flutter. Qualquer coisa você vai lá e atualiza e ele já dá um checker. Outro ponto é o Flutter Upgrade. Basicamente, como o Flutter está em beta, é um comando que você acaba usando constantemente. O Flutter Upgrade ele vai atualizar a versão do Flutter que você tem na sua máquina e os pacotes também. Esse aqui é um print do meu terminal. Eu rodei um Flutter Doctor, ele está dizendo aqui que eu tenho a versão do Flutter no beta 7, que é a versão beta que a gente está agora. O Android Touchchain está instalado, o Android Studio está instalado e o VS Code está instalado. Então eu posso codificar Flutter tranquilamente. Se caso eu não tivesse uma dessas plataformas instalada na minha máquina, meio que ele diria que eu ia lá, instalaria e ficaria checker. Outra coisa interessante é que ali em cima ele está dando uma notificação, um alerta, dizendo que eu tenho que atualizar para a versão mais nova do Flutter. No caso, aqui vocês conseguem ver que eu estou no canal 10. O Flutter atualmente tem 3 canais para atualizar. Você pode mudar entre eles, alternar entre eles constantemente. Mas são eles o Master, que é onde está o código que está sendo implementado agora. Então pode ter alguns bugs. O Dev, que no caso é o canal que eles chamam de Alpha, onde você consegue ter um código que já foi implementado, já está mais seguro do que o Master, mas que ainda pode conter alguns bugs. Isso é interessante, até o canal contou, porque se tiver algum bug você pode reportar, pode contribuir também. E também tem o canal Beta, que no caso eles elegem o melhor build do mês para disponibilizar nesse canal, onde você consegue, se você quer codificar em Flutter e você não quer ter problemas, você coloca no canal Beta, que de mês em mês você vai atualizar e vai estar tranquilo. Yuri, Master é o canal que pode ter bugs e Dev é o canal que geralmente não tem, é isso? É tipo assim, Master é o que está sendo implementado agora e Dev é um canal onde eles soltam a versão alpha, ou seja, pode conter bugs, mas o ideal é que não tenha. Sim. E o melhor build do Dev vai para o Beta, que no caso, como a gente está na versão Beta, você pode usar a versão Beta como desenvolvedor, e o Dev é tipo quando você quer contribuir com o Flutter, digamos, nessa situação. Tá, aí o PubSpec YAML.
PubSpec YAML é basicamente o nosso package JSON, para quem veio do desenvolvimento de JavaScript, web. Então, você vai basicamente referenciar seu projeto, nome, descrição e passar as dependências. As dependências do Flutter, elas ficam disponíveis em uma página do Dart, no caso, pub.dart.com, onde você vai lá, pesquisa e geralmente você acha. Então aqui a gente tem um plugin de Firebase, que já está na versão mais atualizada, não está mais nessa, mas só de exemplificação como você faria para declarar a versão que você quer daquele frame. No caso aqui a gente tem a versão 0.2.5 ou superior. E como é que eu faço para atualizar isso? Bom, para fazer o download disso, a partir do momento que eu baixei, eu preciso dar um package get. Rodando o package get, eu consigo baixar tudo que está listado naquele package, no caso no PubSpec YAML. Usando um Flutter Package Upgrade, eu consigo atualizar tudo para a versão mais recente. Ou seja, como eu estava suportando a versão 0.2.5 ou superior, se tiver algo superior, ele vai baixar superior. Caso você não queira esse tipo de comportamento, você pode ir lá e tirar aquele acento ali, circunflexo, e pronto, acabou. Vai voltar, vai ficar travado naquela versão e não vai atualizar. Bom, outros comandos. Com as optimizações que eu fiz com o VS Code instalando no plugin, eu acabo não utilizando eles, mas eles ficam disponíveis via input do teclado. Mas você consegue usar via terminal, usar comandos como float format para formatar seu código da maneira que foi de acordo com a especificação do Flutter mesmo. E você consegue rodar o Flutter Analyze para identificar pequenos erros, não só erros de código. Os erros de código vão acusar no console caso tenha um. Já se você, digamos, você não setou o tipo de uma variável, ele vai dar lá tipo um errinho, não um erro, não vai quebrar seu código, mas ele vai dar lá a recomendação que você tipo, cara, essa variável é do tipo tal, vá lá e corrija, adicione, só para melhorar seu código. Outro ponto legal do Flutter é o Hot Reload. E por que ele tipo, se destaca? A primeira pergunta que você se faz quando você vê Hot Reload do Flutter é a seguinte: como é que eu tenho um Hot Reload em uma aplicação que está sendo compilada? Ou seja, a compilação rola antes de eu começar a desenvolver. O primeiro ponto, de novo, é o Dart. Como o Dart ele consegue rodar tanto compilado para máquina quanto para JavaScript e, digamos, ser interpretado, quando você está em modo Hot Reload, geralmente ele deixa uma tag ali em cima dizendo Slow Mode ou então modo Debug, que você está avisando que você está numa versão que não é a esperada para o build do seu aplicativo real. Porque você vai estar rodando não em versão compilada, você vai estar rodando interpretada. E com isso também você consegue manter o estado. Outro ponto interessante é que às vezes, eu como vim do Ionic, eu estava em um projeto que, digamos, tínhamos um carrinho de compra, então eu tinha que fazer todos os passos para testar algo no final do fluxo de uso. E cada vez que eu ia fazer isso, eu tinha que dar, restartar a aplicação para voltar do estado inicial e chegar até ali onde estava dando erro. No caso, eu estava dando manutenção nessa aplicação. Com o Flutter não. Como ele mantém o estado, você consegue criar tudo até ali e, digamos, se você tinha que mudar um texto de um botão que só aparece no final do uso, uma cor, alguma coisa assim, você vai lá, edita e você não perde. Ali a gente tem um exemplo de um contador, onde eu vou lá, adiciono mais, depois eu mudo a aplicação e não preciso reiniciar, o estado está salvo. Logo, ele muta sem que você precise reiniciar. Um ponto importante também é que o Flutter é considerada a melhor implementação do Material. Isso é possível porque os widgets do Flutter são implementados pelo próprio equipe do Flutter, em conjunto com o pessoal que está trabalhando no Material Design. Então você tem, não que não dê para personalizar, é muito fácil a personalização, mas caso você queira Material Design, você vai ter lá a implementação mais rápida possível, mais simples possível. Se você, no caso, quiser, não, eu quero usar Cupertino, que no caso é do iOS, eu consigo fazer isso simplesmente mudando lá em cima, onde eu estava importando Flutter Material, o pacote de Material, eu consigo importar o pacote de Cupertino. E é basicamente essa mudança que você vai ter que fazer. Os widgets mudam um pouquinho a implementação, mas aí fica a seu critério.
Tá, gerenciamento de estados. O Flutter, ele implementa o stateless stateful e você consegue gerenciar o estado de um widget stateful usando basicamente o setState, como você utilizaria normalmente no React. Porém, caso você queira usar outras abordagens que centralizam o estado, você consegue através, digamos, de um plugin que é o Flutter Redux, e você consegue implementar o Redux normalmente. Além de um Scoped Model, que é outra parada do Flutter, que basicamente ele centraliza o estado através de modelos. Então, caso alguém queira dar uma olhada depois, é bem interessante realmente. Tá, então o Flutter ele tem uma ótima documentação, é fácil instalar, tem um bom gerenciamento de estado, entrega uma boa performance, é cross-plataforma, ainda tipo, é o método de implementação do Flux, é o principal método. Tem um hot reload lindão, que tipo, você consegue manter o estado e consegue atualizar as coisas. E tem a mais pura implementação do Material. Então a pergunta que eu deixo para vocês é: por que vocês ainda não estão usando o Flutter? Porque vocês não precisam ser em produção, mas tipo, por que vocês ainda não deram uma olhada? Eu sei que alguns podem nem, tipo, eu até 3 meses atrás eu nem sabia o que era isso. Porque realmente, como ele é muito novo, ele é algo de 2018, fica difícil você ter palestras sobre ou ter artigos. Os artigos começaram, agora tem muito artigo sobre Flutter, mas o conselho que eu dou é: dê uma olhada, porque é algo realmente impressionante. E é isso.